Sem mais demoras, vamos passar a apresentar Paulo Moreira, autor do best-seller Inteligência Emocional e Gerir Emoções. Vai ser o primeiro orador a subir a este palco Samsis. Fundador da marca Treino Inteligência Emocional e CEO da empresa ECA Training Limitada, líder na prestação de eventos e formações na área de inteligência emocional em Portugal, que tem formado milhares de pessoas por ano. É também apresentador do podcast Inteligência Emocional, o podcast, que está constantemente no top da Apple Podcast. Venha descobrir se é emocionalmente inteligente. É este o desafio que se espera com o Paulo Moreira neste palco. Um forte aplauso para o Paulo. Bem-vindo! Bem-vindo, Paulo! Bom dia! Em primeiro lugar, muito obrigado às apresentadoras por metade da plateia sair para ir tentar mudar o carro e por induzir emoções desagradáveis. Então, gratidão por essa parte. Há pouco eu estava a falar com o Nuno veio a seguir a mim, e o Nuno perguntou-me se eu estava a sentir ansiedade. E eu, não, Nuno, está tudo bem. E depois o Pedro, que vem em quarto lugar, o Pedro Silva, eu perguntei ao Pedro, não é? 1 a 10, ansiedade. E ele, agora 2. Mas antes de entrar vai ser um 7 ou um 8. E falar em público, alguns de vocês já podem ter ouvido falar, falar em público é um dos maiores medos reportados. Eu fui consultar algumas sondagens e uma das sondagens que eu encontrei verificava que cerca de 40% das pessoas indicavam ter medo de falar em público. Mas apenas 18% das pessoas tinham medo de morrer. Há mais pessoas que reportam ter medo de falar em público do que morrer. Agora imaginem combinar estas duas, e eu lembrei-me logo, imaginem antigamente as pessoas que eram mandadas serem enforcadas em praça pública. Estão a ver? Agora imaginem a conversa entre o carrasco e a pessoa, que é a pessoa que era a vítima com a corda ao pescoço e o carrasco. Olha, tem alguma palavra a dizer? E outra pessoa. Podes puxar isso, por favor? É muito interessante ver também que este medo de falar em público é um medo que tem vindo a ser crescente. Vejam bem, no gráfico da esquerda, nós temos reportado o medo de falar em público. Se repararem, eu tenho aqui dividido pelos baby boomers, foram as pessoas que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 60. Nós temos a geração X entre a década de 60 e 80. Quem é que é baby boomer? Já agora, levanta o braço. Nascido entre 40 e tal e 60. Ninguém, é só malta jovem? Ok. Quem é a geração X? Nascida ali entre 60 e 80. E quem é a geração Y? Entre 81 e 97, sensivelmente. Ok, temos aqui XY, peço aqui o cromossoma. Se repararem, baby boomers, 15% de medo de falar em público e nós temos 23% da geração Y. É um medo que tem vindo a ser crescente. E faz sentido, porque cada vez mais estamos expostos potencialmente a isso. Não é? Apresentações de trabalho, apresentações em público, é um medo que tem vindo a crescer. E quando nós falamos em medos, algo superior ao medo é uma fobia. Uma fobia é um medo irracional e um medo exagerado. Quando vocês pensam em fobias, qual é a primeira fobia que se lembram automaticamente? Aracnofobia, correto? Medo de aranhas. Quem é que tem medo de aranhas? Mas não é esta, é esta. Agora é que dá para ver quem é que tem medo de aranhas. Mas a aracnofobia é uma das fobias mais conhecidas, mas existem outras fobias. Vejam bem, nesta fotografia, nesta imagem, estão 4 fobias diferentes. E nenhuma delas tem a ver com o mar. Só para perceberem as fobias que existem. Onfalofobia, fobia de umbigos. Genofobia, fobia de joelhos. Há joelhos muito perigosos. Heliofobia, medo de luz solar. E venustrafobia, medo de mulheres bonitas.
Há pessoas que padecem desta fobia. E a mãe de todas as fobias, eu costumo dizer que é a Inception. Quem é que já viu Inception, o filme Inception? Inception é uma coisa dentro de outra, dentro de outra. Então a mãe de todas as fobias é a fobofobia. E a fobofobia é ter fobias. Mas uma fobia que eu tenho vindo a ver a crescer cada vez mais, e se calhar alguns de vocês concordam, é ergofobia, medo de trabalhar. Quem é que daqui conhece alguém que padece deste mal? Medo de trabalhar. Ok? Também podem padecer desta fobia. Isto é... Eu vou partilhar, que eu quero partilhar aqui a minha humildade enquanto também orador, ou seja, trabalho nesta área das emoções, mas também tenho as minhas fobias. Eu tenho 3 grandes fobias. A primeira fobia é o medo de alturas. Ou seja, para mim, quando eu subo aquele... Não sei se tem aquele escadote com 2 ou 3 graus em casa. Eu tenho um escadote com 2 graus. Quando muda a lâmpada, para mim, é como se fosse o João Garcia a subir o Everest. Okay? Então, medo de alturas. Tenho medo de aranhas. Só para perceber o meu medo de aranhas, eu ontem cheguei ao Porto, era cerca de 00:30, sensivelmente. E quando eu me fui deitar, o que eu faço sempre, quando estou hospedado num hotel, é levantar os lençóis a ver se existe alguma aranha lá em baixo. Okay? Este é o meu medo de aranhas. Mas eu também tenho outro medo, que se calhar alguns de vocês podem sentir, que é a mefobia. Isto não é açoriano. Mefobia significa medo de ser tão espetacular que a raça humana não consegue aguentar e todos falecem. Quem é que daqui sofre de mefobia? De ser tão espetacular que a malta não aguenta. Boa. Partilhamos aqui algumas fobias. Então, dentro das fobias, o que é que este tema se liga à atitude? E quando se fala em fobias, uma primeira pergunta é, Paulo, mas fobias apenas uma parte da população tem. Nem todos temos fobias. Eu quero que vocês olhem para a pessoa que está à vossa esquerda, por favor. Quem não tiver ninguém à esquerda, não sejam como o Paulo aqui, que não tem ninguém e está a fingir que tem. Quem não tiver ninguém à esquerda tem que olhar para a direita, logicamente. Mas olhem bem para a pessoa que está à vossa esquerda ou direita. E agora vou-vos deixar uma estatística. Vários especialistas dizem que 1 em cada 2 pessoas já sofreu, sofre ou irá sofrer uma doença do foro psiquiátrico. Por isso rezem que seja a pessoa ao vosso lado, porque senão vão ser vocês. Ok? Essa parte tem. O Samuel, pronto, és tu, Samuel. Não queria ir por aqui, mas és tu. O que é que isto tem a ver com a atitude? E é o tema central do dia de hoje. O que é uma atitude? Vamos começar a definir a atitude. Às vezes dizemos, esta pessoa não tem atitude, esta pessoa tem atitude. Todos nós temos uma atitude. A atitude define-se como uma avaliação global, que vai desde o positivo até o negativo, é um espectro, ok? Avaliação global sobre um objeto, uma pessoa ou uma situação. Exemplo. Uma avaliação global sobre um objeto. Alguém daqui já viu o vídeo dos novos óculos da Apple, os Vision Pro? Quem é que já viu? É uma coisa espetacular. Quem não viu tem que ver. Ok, Vision Pro. Eu ontem estava em filmagens e estava a falar sobre estes óculos. E eu disse, estou maravilhado. Ok, isto vai ser brutal, isto vai ser revolucionário. A minha atitude perante esse objeto era positiva. E a pessoa que estava a filmar-me, o cameraman, disse, é o princípio do fim. Ele tem uma atitude negativa perante esse objeto. Perante pessoas, ok? Ao grupo de pessoas, eu tenho uma atitude positiva perante o Benfica. Quem é que tem uma atitude positiva perante o Benfica? É assim que se ganha amigos e ganha-se inimigos. Quem é que não tem uma atitude positiva perante o glorioso? No Norte dizer isto é arriscado. E também uma atitude do positivo ao negativo, nesse espectro, perante situações. Por exemplo, o trabalho. Há pessoas que têm uma atitude negativa perante o trabalho, outras mais neutra, outras mais positiva. Isto é atitude. E porquê que a atitude é tão importante? Porque o que a investigação mostra é que a atitude leva à intenção. O que é a intenção? A intenção é o planear e executar ou não um comportamento. A intenção é planear. Mas quanto maior a intenção, mais provável é de eu executar esse comportamento. Então imaginem, se eu tiver uma intenção negativa, se eu tiver uma atitude negativa perante o trabalho, a minha intenção é de não investir tanto tempo, tanto esforço.
não dar tanto de mim, faltar mais, e aumenta a probabilidade de ter esse tipo de comportamentos. Ok? E como é que se forma uma atitude? Uma atitude forma-se em 3 grandes blocos. É preciso entender como é que nós formamos a nossa atitude e como é que as pessoas à nossa volta formam essa atitude. Atitudes mais positivas e atitudes mais negativas. Um dos primeiros blocos é chamado a experiência. A vossa experiência de vida perante aquelas situações, objeto, pessoas ou situação, tem a ver com a vossa experiência de vida. Ok? Vamos pegar na atitude negativa perante o trabalho. Já que estamos aqui no dia do conhecimento, muitas pessoas aqui vêm de empresas ou trabalham, não é? A grande parte de nós. Então, aquela experiência, se eu tiver várias experiências repetidas, negativas, no local de trabalho, é mais provável que eu desenvolva uma atitude negativa perante aquele trabalho ou perante o trabalho em geral. Observação. Sabem aquela frase que dizem devemos rodear de pessoas que nos acrescentem, etc., porque a observação tem a ver com modelagem, por comportamento de observação. Se eu observar pessoas à minha volta que criticam o trabalho, que se queixam, que não estão felizes no trabalho, que pode acontecer logicamente a todos nós, em qualquer altura da nossa vida, isso vai influenciar a minha atitude também. Então nós aprendemos por observação também. Aliás, é uma das grandes fontes de aprendizagem. E o terceiro bloco é o chamado condicionamento. Neste caso, o nome é condicionamento operante, ou seja, cada vez que existe um estímulo, uma situação, há uma recompensa ou uma punição. Agora vamos supor que o meu pai, cada vez que tentava alguma coisa no local de trabalho, eu vi que ele era cascado. Ao meu colega, cada vez que arriscava uma nova ideia, era colocada de lado. Eu vou potencialmente desenvolver uma atitude negativa perante o trabalho. Mas eu estou a falar do trabalho como exemplo. Nós temos atitude perante tudo, inclusive perante a vida. Existe um conceito que dá-se pelo nome de crenças primais. E o que é que são as crenças primais? São crenças centrais, percepções que nós temos sobre tudo, e neste caso sobre a vida. E há uma crença primal que é: o mundo, como vocês podem ver aqui à esquerda, o mundo é um lugar perigoso, mau, ameaçador e sem oportunidades. No outro espectro, a crença primal é que o mundo é um lugar bonito, lindo, maravilhoso e cheio de oportunidades. E porquê é que isto é muito importante entender qual é a nossa crença primal? E enquanto eu falo, tentem pensar qual é a vossa visão sobre o mundo. Vou-vos dar exemplo de alguma investigação. Pais que acreditam que o mundo é um lugar perigoso, assustador e sem oportunidades, vão transmitir isso mais provavelmente aos seus filhos. E fazem, isto é tudo uma questão de probabilidades, logicamente, com que o seu filho ou filha não invista tanto, não arrisque tanto, ok? Jogue mais pelo seguro. Ao contrário, mães que acreditam que o mundo é um lugar maravilhoso, cheio de oportunidades e cheio de maravilhas, vai fazer com que os seus filhos saiam mais, arrisquem mais e estejam mais abertos a novas experiências. Mas eu não quero falar sobre crenças sobre o mundo, mas sim crenças sobre as emoções, que é realmente a minha área. Quem é que daqui acredita que as emoções negativas são más? Ok. Algumas pessoas, cerca de 1%, estou a inventar, mas vi para aqui uns 10 braços, também estou encandeado, não dá para ver bem. Mas porquê é que é importante nós entendermos as nossas crenças sobre as emoções? Aquilo que acreditamos sobre as emoções vai influenciar muito a forma como sentimos essas emoções e como gerimos essas emoções. Então, as pessoas que acreditam que as emoções são más de forma geral, as emoções negativas, têm a maior probabilidade de tentar evitar ou controlar essas emoções. E porquê é que isto pode ser perigoso? Quanto mais nós evitamos as emoções desagradáveis, quanto mais no conforto nós estamos... o meu ecrã desligou. Quanto mais emoções desagradáveis nós evitamos e queremos mais emoções agradáveis, menos tolerantes nos tornamos ao desconforto. Isto é muito importante. Vocês sabiam que uma das formas de nós sermos mais resilientes perante o stress é expor-nos mais ao stress? Stress controlado, logicamente, não é? Então é muito importante nós não evitarmos emoções desagradáveis. Ao mesmo tempo, o controlar. Existe um conceito que é a necessidade de controlar. Quanto mais nós sentirmos necessidade de controlar alguma coisa, mais intensificamos essa emoção. Quem de vocês já teve que fazer algum tipo de apresentação em público, ok? E sentiu ansiedade e tentou não ficar ansioso e ainda ficou mais ansioso? Okay? E podem olhar à volta. Ou seja, eu não posso ficar ansioso, as minhas mãos estão a transpirar, as pessoas vão ver, não fiques ansioso, para.
Suprimir uma emoção negativa aumenta e intensifica a mesma emoção. É o chamado efeito ricochete. Então, evitar emoções desagradáveis não é o caminho. Eu vou-vos passar um vídeo em que... Adoro isto. Estão aqui duas personagens. Temos à esquerda o Jorge, que está de costas, camisa branca, e em frente o Pedro. Ok? Eu quero que vocês me digam no fim, podem gritar, eu consigo ouvir um bocadinho aqui, que emoção é que o Pedro é o de camisa preta, está a sentir no fim. Ok? No fim do vídeo, que emoção é que ele está a sentir? Então, vamos lá ao vídeo. Como foi seu final de semana, Pedro? Muito bacana, foi legal, divertido. Show! Show. Que? O meu foi muito legal também. Eu fui para Sepetiba com os meus pais comer peixe. Olha só que legal. Show! Show. Show! Show. Show! Então, cara, eu tenho que trabalhar aqui, então... Manda brasa! Tá fazendo o quê, Pedro? Pedro, tá fazendo o quê? Porra, cara, eu tô trabalhando. Eu também! Não. Pedro! 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 Caralho, o que foi, cara? O que você tá fazendo? Tomando café. Nem preciso tomar café aqui que nem um papagaio de pirata, porra, no meu ombro. Ih, alguém acordou do lado errado da cama. O nome deste vídeo é o Colega Chato. Não sei porquê. Que emoção é que acham que o Pedro está a sentir? Raiva? Raiva ou irritação? Já agora, diferença entre raiva e irritação. Isto é literacia emocional, às vezes é bom entender. Nós sentimos irritados quando algo vai contra um desejo nosso. Nós temos um desejo, neste caso querer trabalhar, e algo vai contra esse desejo. Nós sentimos irritados. Por exemplo, nós queremos dormir e aquela melga... Bzzz, não é? Irritados. Aquele colega a ser chato? Irritados. Qual é a diferença para a raiva? A diferença entre irritação e raiva? É que raiva nós atribuímos que é intencional. Se o Pedro achar que o Jorge está a fazer aquele propósito para o chatear, ele vai sentir raiva. E a raiva define-se como uma percepção de injustiça, como uma percepção de uma interferência ao nosso objetivo ou como uma percepção de ameaça. Alguém me quer ameaçar, quer causar dano. Dano pode ser psicológico, pode ser físico, pode ser emocional. Então, eu vou a seguir mostrar porque é que esta emoção pode ser importante para nós. Da mesma forma, nós podemos experienciar emoções como tédio. Quando é que nós sentimos tédio? Quando é que nós estamos entediados? Quando não temos interesse ou satisfação numa atividade que estamos a executar. O tédio sinaliza isso, falta de interesse numa atividade que nós estamos a executar. Então, eu vou-vos trazer, para vos deixar aqui, o meu grande objetivo é deixar duas estratégias que vocês possam utilizar para formar uma atitude mais positiva, neste caso perante as emoções ditas negativas. Uma estratégia será mais cognitiva e outra estratégia mais corporal. Então há para todos os gostos, ok? Vamos à estratégia mais cognitiva. A investigação mostra que uma das melhores formas de nós mudarmos uma atitude perante um objeto, pessoa ou situação é pensarmos em alternativas, em cenários onde aquele objeto, pessoa ou situação foi positivo ou benéfico para nós. Estão a perceber? Assim eu consigo fazer um shift da minha atitude. Então, por exemplo, vamos pegar no cenário do Jorge e do Pedro. Acham que foi benéfico o Pedro sentir irritação ou raiva naquele momento? Há pessoas que estão a dizer que sim, há pessoas que estão a dizer que não. Façam a seguinte reflexão. Imaginem o que era o Pedro não sentir raiva, ou seja, ou não sentir irritação. O que é que acham que ia acontecer na interação entre os dois? A interação iria se manter, ou seja, o Jorge iria continuar a melgar, o Pedro não diria nada e o Pedro não conseguia fazer aquilo que queria fazer.
Então a raiva ou a irritação dá-nos mais energia, mais confiança para nós dizermos basta, para sermos assertivos, para defendermos os nossos interesses, para repormos a nossa justiça, daquele sentimento de injustiça. Então a raiva tem um propósito muito positivo. Qual é o grande problema? Porque é que muitos de nós, ou alguns de nós, consideram a raiva como uma emoção negativa? Aliás, eu vi uma coisa que eu fiquei um pouco chocado, que foi, eu vi um jogo para crianças sobre emoções, em que tirava uma carta, aparecia uma emoção, fazia uma reflexão sobre a emoção e, dependendo da emoção, nós andávamos casas para a frente ou andávamos casas para trás. Então, tirava-se a carta do amor e andava-se 4 casas para a frente. Ou seja, quanto mais andássemos, mais rapidamente ganhávamos o jogo. E dizia, o amor é das 4 casas porque o amor é uma emoção boa. E, de repente, tirei a carta da raiva. E dizia lá, anda 3 casas para trás porque a raiva é uma emoção má. Isto é um jogo para crianças. Isto é perigoso passar esta mensagem. Porquê? Nós avaliamos as emoções como positivas ou negativas com base em 2 fatores. Na forma como sentimos essa emoção, e poucos de nós gostamos de sentir raiva, é desagradável, e com base nas consequências que nós nos recordamos dessa emoção. E nós, quando recordamos raiva, recordamos coisas que nós dissemos que depois nos arrependemos. Mas o grande problema não é a emoção, é o comportamento que vem com a emoção. O grande problema, pensem em situações onde vocês experienciaram raiva. O grande problema não foi terem sentido raiva e terem comunicado a raiva. Porque sentir raiva é fácil. Agora, sentir raiva no momento certo, com a pessoa certa, no lugar certo, com a intensidade certa, isso sim já é mais desafiante. E se nós soubermos utilizar esta emoção, estou a falar da raiva, no momento certo, ajuda-nos imenso. Se nós deixarmos essa raiva acumular, suprimirmos, evitarmos e tentarmos controlar descontrolando, vai correr mal. E depois nós vamos dizer que a raiva é uma emoção má. Okay? É bom desmistificar estes assuntos. Então, uma das estratégias cognitivas é esta. Pensem no objeto, pessoa ou situação o qual vocês têm uma atitude negativa. Vamos expor o exemplo que eu disse do Benfica. Ok? E pensem, quando é que o Benfica foi bom para mim? Ok, esta não resulta. Segunda estratégia é uma estratégia mais corporal. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Quem conseguir e puder, levante-se, por favor. Ok? Tipo Jesus Cristo, levantem-se e... Não é para ir buscar o carro. Ok? Já está multado, já está rebocado, já trataram disso. Ok? Esqueçam. Agora, façam o seguinte. Estiquem os braços só para ver se não batem ninguém que está à vossa frente. Se baterem, tentem não bater, não é? Não queremos aqui acidentes. Quem conseguir fazer o exercício? Ok? Qual é o exercício corporal que eu vos quero deixar? Muitas vezes, quando nós temos uma ideia sobre algo, as nossas atitudes podem estar em conflito. Podemos ter uma atitude positiva e negativa em simultâneo. Então, quando eu tenho um pensamento sobre algo que quero fazer, por vezes vem aquele pensamentozinho que, e tal, não vais conseguir fazer isso, não vais ser capaz. É o nosso diabinho. Então nós vamos eliminar o diabinho, vamos matar o diabinho. Okay? É um diabinho, é um boneco, isto é fictício, não se assustem. Okay? O que é que nós vamos fazer? Pensem, eu tenho que depois guardar aqui o comando, pensem numa coisa que vocês querem fazer. Okay? Uma coisa que vocês gostariam de fazer, um projeto que têm, algo. E agora, se repararem, em plano de fundo pode estar esse diabinho, a dizer alguma coisa como, não vais conseguir. E o que é que vocês vão fazer? Façam assim. Façam todos. Eu sei que isto é estranho para muitos, mas agarrar o diabinho, puxar o diabinho para a frente, virar o diabinho, está aqui a cabeça, só para perceberem, agarrar a cabeça do diabinho, partir o diabinho ao meio, não tenham medo do diabinho, ele não existe, deixar os 2 pedaços do corpo do diabinho cair ao chão, e agora ele deixa uma gosma, porque o diabinho agarra-se muito aos vossos pensamentos. Então, o que é que nós temos que fazer? Continuem assim. O que é que nós temos que fazer? Vocês estão com gosma nas mãos, e o diabinho está ainda o corpo a mexer-se, os 2 pedaços. É tipo aqueles caracóis ou répteis. Então nós temos que ter a certeza que ele falece. Então vou fazer assim. E depois limpar as mãos. Ok? Vamos fazer outra vez. Vamos fazer 3. Direita, esquerda e fazer assim, vai. Ok? Agora vamos fazer 3 vezes seguidas. Vai. Ok? Vamos repetir mais uma vez e depois a última vez. Então vá. Pensem numa coisa que vocês querem muito. E está aqui o diabinho. Puxa o diabinho. Vira o diabinho. Agarra a cabeça do diabinho.
parte o diabinho. Deixa cair o diabinho. E agora? 5 vezes. Ok, agora prometo que vai ser a última. Então? Tá? E agora nós vamos ter uma música para acompanhar. Então vamos primeiro pensar numa coisa. Ok? Pensa numa coisa. Boa. Agarra o diabinho. Puxa o diabinho. Vira o diabinho. Agarra a cabeça do diabinho. Parte o diabinho. Deixa cair o diabinho. E agora... Obrigado.